Estamos de volta aqui, né? Quase que uma segunda temporada. Tô aqui com a Zenith. Você vai se apresentar. Não precisa se apresentar, mas depois aparece seu nome lá. E vamos falar um pouco de como você começou no esporte. E eu acho que, né, eu te conheci na natação, mas me parece que já tinha um histórico de corrida anterior. Então, isso. Fala como é que foi isso. Quando a gente se conheceu, eu fazia já a corrida, mas comecei bem antes disso. Eu sempre fiz natação desde Mas pequena. você estava correndo ou você tinha parado e naquela hora você estava voltando? Não, naquela hora eu estava voltando de uma lesão e voltei correndo. Ah, entendi. Mas eu me lesionei na corrida, né? Entendi. Aí fiquei então parada e voltei para a equipe e voltei na corrida. Sim. Depois eu introduzi a natação de volta, né? Eu fiz natação desde pequena, mas quando eu comecei a trabalhar, adolescência e tal, eu dei uma pausa de qualquer atividade física. Sim. E isso me trouxe problemas físicos, porque eu estava tendo problema de vascularização, né? Porque eu ficava muito tempo sentada. Problema de circulação, né? Eu sentia muitas também. dores nas pernas e aí a médica foi bem clara comigo: vai se movimentar, você tem que fazer, você tem que se mexer, tem que circular isso aí. E eu entrei na musculação e gostei da musculação. Só que a musculação me deixava muito grandona, porque eu sempre tive um porte muito grande. E a musculação, porque você vai acumulando massa magra e tal, me deixava muito grandona. E aí eu comecei a correr para perder um pouquinho, para dar uma equilibrada. Volume, manter exatamente. O condicionamento, diminuir o volume. Isso aí pronto, entrou a corrida na minha vida e não saí mais. Eu não me lembro se... Eu acho que eu conheci você nadando no mar, mas você falou que nadava, era o quê? Piscina só? Não, na infância a nadação era piscina. E aí aquela acho que foi a primeira experiência ali no mar. Sim. Aí, como a equipe que eu treinava corrida é uma equipe de triatlon, e aí a gente corria com os corredores do triatlon. Era de agora. Você ainda estava lá na continuo. MR? Sim. Ah, não, então você começou a correr na MR. Ah, entendi. Entendeu? Eu achei que você corresse com outra equipe. Não, depois... sim, eu corri com uma outra equipe online, e aí eu me lesionei, e aí eu fiquei então parada, e eu pensei, eu preciso correr com uma pessoa me assessorando de perto, para eu conseguir passar o feedback com mais precisão, entendeu? Entendi. Essa questão do online tem sido bastante presente, assim, quem trabalha com a área de educação. Você acha... Eu ia perguntar isso, mas acho que você já meio que respondeu, assim. Você acha que o treinamento online, como é que você respondia a isso? Se era uma coisa bacana ou se sentia falta desse Não, feedback? eu não tive nenhuma dificuldade com relação ao online. Os treinos eram prescritos certinhos, eu não me sentia desmotivada para fazê-los, mas talvez eu tenha falhado ao passar os feedbacks. Entendi. Qual a sua percepção de esforço? Assim, eu tenho uma percepção naquele momento, depois que descansa, aí você pensa, não foi tão grave assim. Entendi. E aí você não consegue passar o feedback na íntegra. E, consequentemente, o retorno do treino é muito maior. E, enfim, por circunstâncias, um conjunto de circunstâncias, eu não vou agregar a responsabilidade ao online, não vou. Ah, entendi. Mas eu senti que ia ser muito mais produtivo eu ter alguém presencial, e tinha como ser presencial. Tinha uma equipe do lado da minha casa, entendeu? Então eu entrei. Aí se puder optar, eu acho que presencial tem a questão do social também, né? Sim, exatamente. E de você estar em contato com pessoas e motivando e tudo mais. Aí você tava lá nadando, beleza, aí correndo. Sim, aí eu corria com os triatletas, né? E aí, tipo, um dia a gente conversando, eu fazia natação. Você sabe nadar? Então vamos fazer um treino para você conhecer. Pronto, me apresentaram a natação em águas abertas e já introduzi a natação na vida junto com a corrida na época. E foi quando a gente se aproximou mais. Entendi. Porque você estava nadando, eu também, aí veio a ideia de fazer um Rei e Rainha do Mar, e aí eu me aprofundei mais ainda na natação. E o Rei e Rainha foi a primeira prova, assim, que... Sim, a aquática foi. E você fez qual primeiro? Foi 2018, você lembra? O meu primeiro foi 2018. Era aquele da camisa amarela? Era 2018, né? Eu acho que esse já foi 2019. 2018, acho que a camisa era verde. Ah, não, verdade. Você tinha feito um antes de mim. 2019, então, meu primeiro. Foi isso mesmo. Foi no ano véspera da pandemia.
E aí, como é que foi essa experiência? Assim, você achou foi bem maneiríssimo, porque eu tenho muito essa coisa de conexão com a natureza. Eu gosto muito de... Dá pra ver aqui pelo ambiente. Vamos marcar num lugar fechado? Não, vamos marcar ali no... Exatamente. No jardim ali. Eu tenho... As formigas subindo aqui nas coisas. Uma maravilha. Mosquito passando. A natação em águas abertas me proporciona essa conexão com o mar, com... A criação, né? E eu acho muito bacana. Eu não sei isso. se você tem essa sensação, mas uma das coisas que me faz gostar da natação em águas abertas é que você tem uma sensação de que você domina o ambiente. Assim, você não tem isso. É uma tipo falsa sensação, né? Porque você tá totalmente dominado. Não parece ali. que é uma coisa do tipo assim, que você é um desbravador, que você meio que... Você tá ali meio que fazendo parte daquilo, né? Você não se sente mais ameaçado pelo ambiente, né? A primeira vez que eu vi o nascer do sol do ângulo do mar pra praia e sem estar num barquinho, sem estar num jet ski dentro da água, assim, nadando, é uma sensação inexplicável, entendeu? Vamos aproveitar então esse gancho aí da natação no mar, né, em águas abertas. Assim, se tem alguma coisa que você tem medo, assim, alguma situação que você já passou no mar, que você fala, caraca, assim, isso foi sinistro. Então, eu comento isso com as pessoas, não é medo, não tenho medo, mas eu tenho um profundo respeito pelo mar. Não existe essa de que, eu sou foda, eu entro em qualquer mar e faço qualquer natação, não. Já fizemos natações com o mar um pouquinho mais alterado, dando um pouquinho mais de trabalho, de você entrar e sair. Nossa, hoje foi difícil, hoje foi cansativo, mas não é medo, é respeito mesmo. Eu não sei se você lembra, teve uma vez que a gente foi nadar, acho que você tava até no dia, que aí o mar tava bizarrão assim, e aí entrou eu, Natan, o Rafael, você lembra? Acho que não sei se você tava eu no lembro dia. De uma natação tem até com o vídeo, Natan, tem até um vídeo, cara, esse foi o dia, assim, foi o dia mais sinistro, assim. Eu lembro de uma natação que eu não lembro se assim, você cara, tava, mas lembro de uma com estranho, Natan. assim, o mar, ele dá uma impressão quando você tá de fora e de dentro é outra, sim, né? sim, e aí totalmente. você se conhecer, passar por essa experiência com cuidado, claro, e com alguém, né? Te dá uma experiência, mas exatamente. Enfim, não tô aqui pra falar de mim. Com todas as questões de segurança possíveis, né? Com sinalização, com equipamento, com alguém. Eu nunca entrei no mar. Não vou dizer que eu nunca entrei no mar sozinha, mas sabe quando o mar ele tá hiper mega flat e mesmo assim eu não vou muito no fundo, vou lá e volto. E quando o mar tá flat assim, você nunca tá sozinha, sempre tem gente nadando junto, né? Então é uma coisa importante de observar. A gente nunca vai fazer uma natação dessas sozinho, desamparado assim. É muito mar e assim, não tem segunda chance. Né? Não tem. E aí, como é que começou o negócio da bicicleta? E você foi, nadou, Então, gostou? Eu já fazia corrida, já fazia natação, e aí me deram uma bicicleta um dia. Testa aí, vê o que você acha. Era até a do Rei. Aí, pronto, aí ferrou. Eu pedalei e eu pensei, agora eu tenho que fazer triatlon, porque eu gostei de pedalar também. E pronto, foi assim que começou o triatlon na vida. Mas dos três, qual que você gosta mais? Ou não tem um que você gosta mais? Olha, eu não consigo separar um que eu goste mais, mas eu amo o aquatlon. Aquatlon eu gosto muito. Por causa da questão E gosto muito do ciclismo. Agora, não tem como eu dizer, eu gosto mais do ciclismo. Dos três, eu posso dizer pra você, no futuro, eu consigo me desenvolver melhor em um, mas não significa que eu vou gostar mais daquele, né? Então, como eu ainda estou treinando bastante, eu não consigo dizer para você, eu sinto uma evolução numa prova, o que levanta minha colocação, é a modalidade XY. Eu ainda não consigo te parametrizar isso, mas não consigo separar assim qual que eu gosto mais, qual que Eu gosto muito de aquatlon e odeio duatlon. E amo ciclismo, Deu pra ver entendeu? aquele dia lá que eu passei lá com você estava meio emburrado. Então, aí, hoje, quanto tempo tem que você tá fazendo triatlo? Tá um ano. Fez um ano agora. Fez um ano agora. Então você começou durante a pandemia total. É verdade. Assim. E eu nunca ia imaginar, não era projeto. Uma circunstância assim totalmente fora do normal. Você começou. Eu comecei em 2020 traçando várias provas de corrida, né, no calendário. Quero fazer essa, quero fazer aquela, viajar para tal lugar.
e tal, experimentar São Silvestre, papá, e veio a pandemia e a gente, pelo contrário, não evoluiu os treinos, reduziu. Eu só não zerei os treinos, porque senão eu ia pirar a cabeça. Mas isso foi assim pra todo mundo. Os treinos foram bem reduzidos, até porque a gente tinha que tomar conta da imunidade, não podia exacerbar o treino, né? Mas foi totalmente inesperado. E aí me veio a oportunidade da bike e pronto, comecei o triatlon. Tá, e aí da bike eu já vi que você, dá umas arriscadas ali no mountain bike, como é que foi aí isso? Pronto, conheci o meu namorado, ele é atleta de mountain bike atualmente, ele já foi jogador de futebol e tal, atualmente ele pratica mountain bike. Porque ele é de Minas, e lá em Minas a mountain bike é paixão nacional. Será que tem a ver com a parte geográfica? Assim? Com certeza. Porque lá só tem ladeira. Tem um plano lá. Não, até tem atletas de speed lá, mas a mountain bike lá domina. Então, pronto. Aí a gente começou a experimentar a mountain bike também. E a mountain bike tem as suas particularidades. E engraçado que eu senti que uma agrega a outra. Eu sentia muita evolução na mountain bike por causa da speed e sentia muita evolução na speed por causa da mountain bike. Eu ainda não tive essa experiência, mas eu imagino, né, que seja parecido com você andar, por exemplo, com uma bicicleta mais comum, vamos dizer assim, né? E você tem percepções de esforço diferentes. São. E aí eu acho que quando você tá no mountain bike, outra. Que aí você fica numa posição diferente, você tem uma outra experiência, aí você pega mais ladeira, o terreno é mais acidentado. Você desenvolve muita potência na mountain bike. Você tem uma tração diferente, né? Você faz força de uma maneira diferente. E eu acho interessante isso, assim. Eu e você tem uma musculatura bem treinada na speed para fazer potência na mountain bike. E aí você vem pra speed com uma potência trabalhada também. Então uma coisa agrega muito a outra. Sabe uma coisa que eu tava vendo, assim, eu gosto de ver uns vídeos e tal na internet, aí eu tava vendo um vídeo, cara falando da quantidade de treinamento, assim, a respeito não da quantidade, como é que eu vou dizer isso? Do volume? Mas ele falando assim, se você extrapolar na quantidade, né, que você tem que fazer o treino, porque aí quando a gente está falando da questão de volume, tem gente que vai fazer um volume gigante e tem gente que vai fazer um volume pequeno e vão ter percepções diferentes. Às vezes o cara está acostumado a fazer 100 km de bicicleta e se ele fizer, sei lá, 90, ele não vai achar que é muito. Mas um outro cara que está acostumado a fazer 50, se fizer 90, vai achar, né? Então ele estava falando dessa questão, que se você, em vez de fazer 100% que você está acostumado a fazer, se fizer 70%, né, e diminuir a intensidade também, você pode ter uma qualidade técnica melhor e não atrapalhar os treinos que tem nem antes nem depois. E aí você estava falando dessa questão da pandemia, e assim, você começou durante a pandemia. Você acha que, como é que você viu essa questão assim, do tempo de treino? Você acha que hoje, se você tivesse que fazer uma coisa mais puxada, você acha que por conta de você ter um horário de treino mais reduzido, isso te atrapalharia ou não? Você acha que de repente foi até melhor, porque você treinou menos, foi uma evolução mais lenta, e aí como é que você vê isso? Olha, por mais que eu tivesse começado na pandemia, eu não tive... Assim, na pandemia e todo esse ano, muitas provas foram adiadas, né? Sim. Então eu não consegui treinar com foco para uma prova. Até tiveram tentativas de marcar a prova, mas assim, como era tudo muito incerto, eu não quis nem arriscar, Léo. Vou ser sincera pra você. Quando eu via lá, marcou prova tal, eu, cara, na boa, esse ano eu não vou fazer prova nenhuma, porque se cancelar eu vou ficar pé da vida e não vou investir verba nisso agora, e nem investir tempo e nem qualidade de treino nisso agora. Então eu fui fazendo mais por uma questão de lazer mesmo. Entendi. Então eu não consigo medir para você, isso ou aquilo. Mas, obviamente, ano que vem eu já tenho algumas provas em vista. E aí o foco e a dedicação é totalmente diferente. Quando você tem uma meta na tua frente, né? Ano passado eu estava treinando por treinar, por prazer. Puramente prazer, entendeu? Obviamente que você sente evolução, vai se testando, vai colocando um quadradinho a mais, um KMzinho a mais. Mas quando você tem uma meta, um foco, o treinamento é diferente, né? Assim, e uma das coisas que esse ano pra mim foi
Primeiro, por eu estar treinando sem assessoria, né? Uhum. E segundo, por eu estar tendo um regime de ocupações com outras coisas que não tem a ver com o triatlo. Sim. Totalmente diferente. E essa é uma das questões que quase todo mundo fala comigo, assim, como é que é essa sua relação do trabalho com o treinamento? Porque o triatlo, quase todo mundo fala, não, você tem que se dedicar a 3 coisas, e aí tem o trabalho, tem a família, aí tem gente que fala, não, eu larguei pra lá, deixei de lado as coisas mais sociais, assim, evito ficar até tarde acordado, você é mais assim, ou você... Não, eu continuei fazendo tudo que eu fazia não. E adequei, dei prioridade, não, como não é que é? Não existe continuar fazendo tudo o que eu fazia. Agora não tem como. Tô cansado, vou dormir. E assim, eu faço o que eu quero fazer, entendeu? Eu me sinto livre para decidir. Você deu prioridade, assim. Isso, exatamente. E a gente tenta manter um equilíbrio, né? Tipo, você acorda 4h30 para fazer os treinos, todos os dias. No início doeu um pouquinho. No início, depois do almoço, eu morria de sono. Depois do almoço no trabalho, meu rendimento Antes caía. Do almoço, durante o almoço, depois do almoço. Caía porque eu tinha acordado muito cedo e tal. Mas em compensação, você passa a dormir mais cedo. E eu sinto até uma qualidade de sono melhor por causa disso. Você apaga ali, né? Mas assim, tem um equilíbrio. Por exemplo, semana passada foi o aniversário da minha mãe e eu não fui treinar no dia seguinte porque meia-noite, 1h da manhã, a gente estava no aniversário dela. É equilíbrio. Tipo, também não tem porquê eu dormir 1h da manhã e acordar às 4 para tentar treinar. Não vai ser um treino de qualidade, não vai ser um dia de qualidade, é jogar muita coisa fora. Então, é melhor você abdicar. A mesma coisa, tá com um sintoma, uma gripe, alguma coisa, cara, descansa, recupera e quando tiver 100% retoma. Não adianta você tentar fazer as coisas de qualquer maneira que não vai sair bom. Não vai ter 100% de qualidade de presença aquilo, sabe? Entendi. É a minha forma de pensar. A palavra que você usou é perfeita, assim, equilíbrio, né? Acho que o triatlon meio que ensina a gente... Eu abro mão de um monte de festa, mas eu te pergunto, mas você fica triste com isso? Não, eu não sou muito da night. Eu prefiro 1000 vezes... Tipo, se eu vou... Já cansei de ir em reuniões no sábado e não tomar uma gota de álcool ou prestar atenção na minha hidratação ou no que eu vou comer, porque no dia seguinte tem um treino, não é nem prova. Não, eu tenho um treino, eu quero me desenvolver bem no treino amanhã. Cansei, quem é meu amigo, quem frequenta a festa comigo, cansa de me ouvir falar isso. E aí aí você me pergunta, você faz isso com pesar? Não, eu faço isso porque eu quero, eu gosto. Foi uma escolha, né? Uma escolha. Entendeu? Você mudou de estilo. Assim como também já tiveram vezes, não, amanhã eu não vou fazer nada, amanhã é day off, mete o pé na jaca, mas vai consciente. Tu sabe que teu corpo não vai reagir daquela forma ao álcool, vai reagir daquela forma àquele monte de comida errada que você vai comer, que você vai precisar de tempo para recuperar aquilo, e você faz consciente. Acho que a chave meio que é essa, Léo, é você fazer as coisas conscientes, sabe? Do que você quer, das consequências das suas escolhas. E não ficar, porque fulano disse, porque não sei o quê, porque não sei quem vai ficar chateado, e você não pensa em você. Entendeu? Tem isso mesmo, assim, de escolha, assim, acho que é meio isso. Assim, você escolhe fazer, né, a coisa. Você meio escolhe. Que existe um planejamento, mas você sempre tem essa escolha de, né? Sim. É legal, assim, desse ponto de vista. Eu ia falar uma coisa e acabei fugindo do que eu ia falar. Lembrei. Bom, a gente estava falando ainda agora das provas, né? Você falou, muitas provas foram canceladas, eu conheço, você também deve conhecer, muita gente que se inscreveu em provas que foram canceladas, outras foram adiadas, que depois aconteceram e tal. Quando você entrou lá no triatlo, assim, você tinha algum objetivo lá na frente? Do tipo, eu quero fazer tal prova, ou não? Porque você entrou na pandemia, você falou, não tinha... prova em vista. Não. Ou, por exemplo, tem alguma coisa que eu gostaria muito de fazer tal coisa. Se, sei lá, abrisse a inscrição, eu ia me preparar para isso. Tem alguma coisa assim? Mas, vamos lá. Aí existem vários tipos de projetos, a curto prazo e a longo prazo. Tá, então fala desse aí. A curto prazo, eu quero fazer os triatlons sprint, talvez. Você já fez algum triatlon? Já, de simulados da própria MR. Como é que foi a distância? O sprint.
categoria menorzinho sprint. ali. Mas sprint é aquele 750. Na verdade foi um sprint entre aspas, porque a natação nunca fiz natação de 750, sempre foi de 1 km pra cima. Tá. Aí era, o pedal digamos e a que tenha sido 1000, e aí o que... pedal era quanto? 25, 20, 15, 10? Então, olha que engraçado, o primeiro sprint que eu fiz foi 1 km de natação, foi 35 de pedal. É mais do que o sprint. E foi 5 km de corrida. É quase já não vou dizer olímpico, mas é quase. Quase. Pedal quase. É quase. E foi num calor infernal de dezembro, assim. Também é uma coisa que eu aprendi. Eu não marco prova para verão. O primeiro que eu fiz... Brincadeira. Eu fiquei traumatizada, mas foi uma superação muito... E foi simulado. Né? Foi um simulado. Aí a prova oficial acho que não tá acontecendo. Não tava acontecendo. Tá. Agora acho que pro ano que vem já tá começando. Isso curto prazo. Você falou, fazer um simulado curto prazo. Curto prazo eu vou fazer essas provas. No longo prazo, acho que todo triatleta almeja um 70.3, né? Umas distâncias maiores, o capixaba de ferro... recentemente eles tiveram o Ironman, que é uma que foi feita em Juiz de Fora, que a natação é numa represa, não é no mar. Nadar em água de represa é diferentíssimo, não sei se você já teve oportunidade. Nunca tive. É totalmente diferente, Léo, é muito mais pesada, a água é mais densa, parece que o sal deixa a água mais puxada, a braçada mais leve. A represa é mais densa, faz um empuxo e o pedal tem altimetria, a corrida tem altimetria, quase um trail. Então, tipo, o Ironman, que é lá em Juiz de Fora, tem as suas características mineiras. Só por ser em Minas, já conquista meu coração. Essa eu tenho vontade de fazer. Não tem imparcialidade nesse contexto aí. Não. E tem também o Iron Cruz, que é lá na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Na verdade, tô tendo uma aula aqui. O Iron Man, o Iron Cruz. Nunca ouvi falar desse Iron Cruz. Iron Cruz. Fica na cidade de Aracruz, no Espírito Santo também, que vai acontecer agora em julho. Essa eu ainda tô analisando, porque fica entre o Standard e o Olímpico. Endurance. O Standard normalmente é olímpico. E o Endurance é o entre Isso, o então entre fica entre o Standard e o Endurance. Você lembra a distância quanto é? Ai, não lembro, Léo. Eu vou te falar do Endurance, né? Normalmente o Endurance é 1.500, 60, a natação 15. É 1.700, 60 de pedal e 15 de corrida. Então. É isso. É um Endurance. É um Endurance. Então, assim, não que eu tenha medo de fazer, mas eu queria começar pela escadinha, sabe? Às vezes as pessoas não entendem isso. Isso aí... Não, você tem capacidade, sim. Pra mim, eu também acho que eu tenho capacidade, fundamental. mas eu gostaria de começar pela escadinha. Fazer o sprint, o olímpico, depois o endurance, depois 70.3. Então, isso que você tá falando tem a ver com o que eu tava falando do vídeo. O cara tava explicando justamente isso. Não é que você consegue fazer, que você deve fazer. Sim. Ele diz assim, então digamos que você consegue fazer 100 km de pedal. Aí você teria que fazer um treino de tiro na quarta, e aí você faz um treino muito pesado de volume na segunda. Aí na quarta você não descansou o suficiente. Aí você já atrapalha aquele treino. Exatamente. Aí digamos que você, não vou fazer o de quarta, vou jogar o de quarta pra sexta. Sim. Aí você faz quarta diferente, sexta você faz pesado, você não descansa no final de semana o suficiente pro segundo. Então ele fala, cara, tem todo um planejamento que tem que ser seguido. Assim, não que eu não tenha capacidade pra fazer. Eu sei que eu tenho capacidade, mas eu gostaria de... E os meus coaches, eles super respeitam essa minha decisão. São os meus colegas de treino que ficam... Vambora. A gente às vezes acaba, não de uma maneira negativa que eu tô falando isso. A gente acaba se deixando levar pelo calor do momento que você sabe que você consegue. Mas aí pensa, que graça que ia ter eu fazer uma distância dessa e depois voltar pra fazer uma distância curta. A superação acho que fica... Você meio que bagunça uma progressão que você tá enxergando pra você, né? Não sei se é a forma certa, mas eu penso assim. Não, é legal. Eu acho válido. Eu também sempre fui assim. Desde o começo eu sempre tive muitos objetivos claros assim a longo prazo. Mas eu acho isso válido, assim. O respeito de, vamos fazer isso primeiro pra ver se dá certo. E aí vai aumentando. Essa experimentação, e é individual também. Acho que cada um tem o seu... Exatamente. Essa individualidade. E assim, você vê que pessoas próximas
como é que é a relação com as pessoas próximas, assim, tipo, as pessoas, pô, legal, maneiro você tá fazendo, eu nunca faria, mas legal você tá fazendo, meio isso, assim, meio que isso. Ou tem alguém que vou embarcar nessa contigo. As pessoas que trabalham comigo, eles falam que eu sou maluca, a gente é maluco, a gente não dorme, a gente acorda muito cedo e tal. Mas eles ficam muito deslumbrados quando eu começo a mostrar as fotos e os vídeos da natação no mar, por exemplo. E fotos de corrida. Quando você consegue expressar o sentimento através de imagem. Ou até quando você chega, tipo, não tem como você sair de uma atividade... Vê se você me entende, Léo. Quando você sai de uma atividade, você sai tão endorfinado que o seu tom de voz muda. Você fica com mais clareza. É uma coisa que eu não sei explicar assim com palavras. Mas as pessoas percebem isso e algumas falam, eu quero isso pra mim também, porque isso inclusive é saúde mental, saúde física. Então, muitos colegas meus de trabalho ficam muito deslumbrados com a natação no mar. Mas alguns meio que se travam por causa do mar, porque a natação em águas abertas, por causa do risco que oferece, e aí ficam travados por causa do medo, né? Mas juntar as três modalidades é difícil você ouvir alguém falar, eu quero fazer isso também. Fazer as três coisas. Difícil você ouvir falar. Eu já recebi alguns feedbacks pelo Instagram de pessoas que falam que comigo, eu posto fotos e tudo mais lá, e falam que você me incentivou, eu comecei, você me motivava e você nem sabia. Então, legal, né? Eu acho bacana. Mas as pessoas que convivem comigo, minha família, não, eu sou a única louca mesmo. Eu tento... Arrumei um namorado louco também. Eu tento... Eu acho assim, que em algum grau você atinge as pessoas, independente de você conseguir trazê-las para o esporte ou não. Em algum grau as pessoas percebem que você leva um estilo de vida diferente, né? Eu já tô nessa aí há 4 anos. Comecei em 2017 e aí muita coisa mudou, né? Rotina, a questão do esporte, como eu vejo o esporte hoje, que tipo de... né? E assim, volta e meia... Antes eu acho que eu não tinha meio isso, não sei se com você mudou, mas eu ficava assim, acho que isso aí não é pra mim. Hoje em dia vamos fazer, pô, de repente eu gosto. Então assim, eu sempre tive curiosidade em surfar, então hoje eu já tô tentando, assim, aos poucos, eu sempre que tenho uma chance, vamos lá, vamos tentar pegar onda. Sim. Eu andei de skate um tempo quando eu era criança, e aí sempre que eu tenho chance faço. Ou então por aqui, né, onde a gente mora, dou uma volta de bicicleta, mesmo que seja bicicleta comum. Às vezes eu vou até pra natação de bicicleta. Bicicleta comum, eu vou e volto. Não estando chovendo, né? Sendo... Era o passarinho. Tá. É a natureza aqui, né? Ser um ambiente aberto aqui, bicho, gafanhoto, cobras, lagartos e etc. Mas é isso, assim, acho que o esporte, ele tem essa... A gente não sabe explicar direito, né? Eu ainda não sei dizer exatamente que bem... Eu sei que faz bem. Mas qual bem exatamente eu ainda não sei te dizer. Existem várias conexões neurais, hormonais, que acontecem em decorrência da prática esportiva, né? E até para você mudar um mindset, ou você mudar um estado mental, é no corpo que você tem que começar isso. É na prática de uma atividade, eu não estou nem falando de exercício físico. Só de você subir a escadaria e descer a escadaria de um prédio, você já está fazendo uma atividade física, né? Sim. Então, toda essa movimentação te gera a produção de hormônios que geram um equilíbrio dentro do seu organismo. Dopamina, serotonina, até ocitocina. Você alcançar alguma coisa que você almejou, a sua mente diz para você mesmo, você é capaz, e você leva isso para outras áreas da vida. Não, eu sou capaz, eu achei que eu não pudesse, mas eu treinei e consegui. Então eu errei aquilo e aquilo vai me ensinar a fazer o certo. E assim você leva para a área profissional, para a área de relacionamento, para a sua área interpessoal. E você conhecer a sua máquina, o seu corpo é uma máquina, cara, e não veio com manual de instrução. Então
é usando que você vai conhecer, entendeu? Não, com certeza. O que acontece com você quando você não dorme bem, o que acontece quando você come determinado alimento, quando você toma muito café ou quando você não toma, por que isso está te causando dependência. Você tornar consciente te leva a muitos ganhos, assim, sabe? E você pode levar isso para outras áreas da sua vida. É o que eu te falei, assim, eu percebo que tem uma mudança positiva. Sim. Mas se você me pedisse para explicar, assim, por que você acha que é bom fazer esporte? Eu vou dizer, sei lá, assim, algumas coisas a gente aponta, tipo, você tem uma relação social diferente, você conhece novas pessoas, novos lugares. Agora, mensurar exatamente, né, além da questão do peso. E assim, a sua autoestima também muda. Eu acho que tem a ver com isso também. Porque a sua estrutura física muda e a sua autoestima também muda. As pessoas aí, te olham, cara, tipo... O grupo de pedal lá de Nova Resende, que é o Bike Nova Resende, eles ficam, caramba, e assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas ela é triatleta, ela faz tudo, gente. Treino é diferente. Super-homem, super Mulher Maravilha agora. Os treinos são totalmente diferentes, entendeu? Até porque o domínio da bicicleta e tudo mais, descer e subir num ambiente trail é diferente. Você carrega um fardo de ser bom atleta, vamos dizer assim. Pô, eu quando eu chego no funcional lá com a minha esposa lá, e o pessoal, não, isso aí pra ele é fácil, aí querem botar mais peso pra mim, querem que eu faça mais repetição. Galera, não é bem assim não, tudo bem, tem uma questão cardiológica e tal, mas eu até prefiro fazer o que tá todo mundo fazendo, pra eu não fazer errado, e aí isso me ajudar de forma positiva no restante. E aí falando dessa, a gente tava falando ainda agora, eu me lembrei de uma coisa interessante, assim, né, que eu já perguntei até pra outras pessoas, assim. Eu não vou falar de mim, não, vou falar de você. Tem alguém que você considere como referência, assim, tipo assim, eu vi tal pessoa, pô, achei bacana, eu acompanho a trajetória dele em relação ao esporte. Pode ser qualquer esporte, não precisa ser em relação ao triatlo, não. Tem alguém assim? Não precisa ser profissional também, alguém que você conheça. Não existe uma pessoa. Então diga N, como dizem por aí, N muita pessoas. Gente, é muita gente, tipo, eu admiro muito, por exemplo, a garra da Cláudia Mineira, que é uma avó. Ai, caramba, ela vai assistir esse vídeo aí, vai... Mas é verdade, a mulher dorme meia-noite, acorda 5 horas da manhã e mete bronca no treino e tá sempre de bem com a vida, vamos lá, e motiva e super humilde e faz, acontece. Eu sei lá qual é a conversa mental que ela tem com ela, mas ela, numa prova, ela não tem limite, é o primeiro lugar que ela chega e ponto final. E é uma pessoa que eu admiro muito. Poxa, quem não admira a Fernanda Keller quando ela representa a nossa nação perante outros países, outras nações? Eu me sinto super orgulhosa, sabe? Pô, eu assisti, não tô te cortando, assim, eu assisti uma live que ela fez, até a convite de um amigo, para uma escola, assim, para falar para os alunos, né, toda essa questão do vestibular. Cara, ela falou umas coisas assim que eu fiquei, cara... Tipo assim, é quase como se ela estivesse falando pra você, sabe? É um negócio assim estranho. Ela tem uma simplicidade no que ela fala. Sim. Não parece uma pessoa distante, assim, não, você não nunca vai encontrar. Eu já tive a oportunidade de encontrar com ela pedalando. Quem sabe um dia eu consigo trazer dia. ela pra falar com ela, já pensou? Ela dá bom dia, ela cumprimenta a gente, ela sabe que a gente tá treinando junto. É uma pessoa maravilhosa, entendeu? Você não esqueceu o que tá falando, não te cortou? Não esqueci. Então, assim, tem várias pessoas que eu me espelho e não, eu digo isso desse negócio assim, não foi pra te colocar naquela, porque assim, às vezes a pessoa assim, se eu falar um, o outro vai ficar... É porque eu, por exemplo, isso que você falou é parte do que eu penso. Eu até preferi não falar antes pra não te direcionar, mas eu vejo muito mais as pessoas próximas, né, do que as pessoas que são profissionais. Porque eu, assim, inclusive por isso que eu criei esse né, formato, de trazer pessoas que são do dia a dia. Sim. Porque elas vão falar sobre a questão da família, sobre a questão... Elas não vivem desse esporte e existem coisas importantes que as pessoas ouvindo, né? E uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que a gente tem muito mais em comum do que parece, né? As histórias têm uma interseção muito grande no começo.
Depois cada um, claro, vai se desenvolvendo, melhorando, vai se distanciando, mas as pessoas são muito mais próximas do que imaginam. Aham. E aí quando você fala, eu admiro a Cláudia porque ela, tem toda a questão lá, trabalha, faz, não sei o que, ela vai sempre no limite, eu sempre digo isso, ela, cara, pra ela é sempre coração na garganta. E ela ama, ela faz isso, é a minha extravasão. É onde eu extravaso, é onde eu descanso. É isso que ela responde. E aí, então, tipo assim, se eu digo, por exemplo... Eu acho incrível. Se eu falo isso, um nome, sabe? sei lá, de um cara que tá lá fora, que é, assim, um atleta profissional... E assim, eu até admiro o trabalho do cara. Não tô dizendo que o cara não é sinistro, que ele é muito bom no que faz. Mas eu me sinto muito distante da realidade dele. Entendeu? Eu acho que... Eu admiro até assim, seria legal ter esses resultados, acho bacana. Mas se eu tivesse, talvez, esse conhecimento de que realmente ele está mais próximo de mim do que, né, distante, como eu imagino, talvez eu admirasse ainda mais. E aí eu acabo me aproximando mais. Mas aí por isso que eu falei assim, esse é um raciocínio que eu tenho, não sei nem se é válido, mas... Porque, por exemplo, eu ia citar o Joel J, não sei se você conhece. Conheço. Então, é uma pessoa, é um cara que me ensina muito, ele é até ciclista, muito. Ele entrou no triatlon agora, ele tá querendo fazer uma prova de triatlon dele, ele tava pedalando. Mas ele foi nadador muitos anos, ele foi campeão de natação, representou o Brasil, né, enfim. E hoje em dia ele faz muita coisa de performance motivacional. E ele me ensina horrores, então como não espelhar e como não admirar uma pessoa dessas, entendeu? Entendi. Por mais que ele esteja no topo. Mas ele um dia também já começou de baixo. Eu vejo assim, você se sente próximo, eu acho. Ou não, tô errado. Sim, ele também começou... É como se ele falasse pra você, né, assim, ou não. Ele fala, eu também comecei ali e você também consegue chegar aqui. Quando o cara fala assim... Eu tô te contando o que eu fiz pra chegar aqui, entendeu? O que passa pela minha cabeça quando eu tava treinando, ou quando eu tava almejando um pódio, ou quando eu tava fazendo isso ou aquilo, o que passou pela minha cabeça? Qual foi o estado mental que eu usei pra conquistar aquilo ali? Então ele me ensina muito, sabe? É uma pessoa que eu tenho também, que eu acompanho sempre. Quem sabe, né, um dia, Fernanda Keller, né, o cara vem aqui contar a história dele. Não, já tô só profetizando. Ué, isso não é impossível não. Não, claro que não. Tô falando, mas não tô falando nem zoando, nem tão sério, assim. Não é um objetivo no momento, mas em algum momento pode vir a ser, né? Eu acho que... Eu acho legal dar voz à galera que tá próxima. Quando a gente se enturma com as pessoas maiores do que a gente cresce muito, Léo. Com as menores também, né? Com as maiores... Sim, as maiores que eu digo. As pessoas que já alcançaram o objetivo que você almeja. Sim. Não adianta. Não falo te contrariando, não. Falei só... Não. Também não tô contrariando você, não. É só uma questão de como você aprende com pessoas que já estiveram no seu lugar e chegaram um pouco mais alto, entendeu? E se você também... Quem não tem o objetivo de ser bem sucedido numa prova? Não digo nem ganhar dinheiro com isso, mas ser bem sucedido na prova. Então, quando você tem contato, convívio com essas pessoas, você absorve muito dela. Essa parada do bem sucedido, assim, tem uma coisa que a Fernanda Keller fala, usando a fala dela, né? Que no Ironman, por exemplo, não sei se ela, eu não me lembro se ela estava se referindo ao de Kona exclusivamente ou ao Ironman como um todo, né? Mas assim, ela diz que não tem perdedores, né? Todo mundo que chega é um vencedor. Então assim, certeza. Essa parada, o triatlon me deixou apaixonado, eu acho que por isso, porque não importa em que posição você chegue, você sabe que se você alcançou o seu próprio objetivo, você foi bem sucedido. Porque já é tão difícil conciliar tudo isso, né? Tipo, nadar, pedalar, correr, descansar, fortalecer, lidar com a família, com o trabalho, com as condições do ambiente, porque às vezes você vai nadar, o mar tá ruim, você quer pedalar e tá chovendo e não é legal. Então assim, você viaja, você não tem uma bicicleta para pedalar, você corre. Então são tantas variáveis para controlar, e quando você consegue chegar ao seu objetivo, você fala assim, caraca, eu consegui, que você fala assim, por mais que eu não tenha ganhado, pra mim já é uma vitória chegar até aqui. Mas cruzar a linha de chegada e entregar um resultado que só você às vezes entende, né? É isso que muitos praticantes de exercícios físicos, de esporte, não compreendem.
Eles acham que o vencer é só você chegar no pódio, é só chegar na frente de alguém. E não é. Não é só isso. Isso digamos também, que é uma das definições de vencer. Exatamente. Mas, cara, você sair de um ponto A e ir para um ponto B e conseguir ultrapassar aquilo, você passar num pórtico rindo e comemorando, sem estar desfalecendo ou passando mal ou morrendo, isso é uma vitória. Deu tudo certo. O que eu planejei deu certo. Sim, é Pronto. verdade. Cara, é isso. O que você achou? Gostou? Top, adorei. É bom que tem uma... Você meio que revisita a sua própria história, né? Verdade, é gostoso. Verdade. Eu sempre gostei muito de tirar foto e uma vez eu vi um cara falando assim, não, o bacana, a fotografia é legal, porque você registra um momento, né, importante. Uhum. Mas as coisas que você guarda na memória são aquelas que, digamos, que seu corpo selecionou porque são importantes. Sim. Então, assim, essa é uma maneira gostosa de você reviver suas próprias memórias, né? Porque você contar a história para alguém, saber que você tem interseção com outras pessoas, te traz um sentimento de pertencimento, né? de estar junto com outras pessoas numa comunidade, sem nem mesmo às vezes conhecer as pessoas. Verdade. Isso eu acho muito bacana. Então é isso, obrigado por ter participado. Valeu, Léo. Demorou, mas saiu, agora espero lá o Foi top. Ronilson. Espero ter contribuído aí sempre contribuiu com a galera e vamos praticar atividade física, galera. É isso, então. Até a próxima. Valeu.